Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje temos connosco em estúdio a pastora Maria Eduarda, da Igreja Presbiteriana, e com ela vamos refletir sobre o Evangelho do próximo domingo. O texto é um texto do Evangelho de Lucas e fala-nos sobre a cura de uma mulher doente. Pastora Maria Eduarda, obrigada pela disponibilidade neste tempo de verão. Vamos refletir sobre o texto do Evangelho e este é um texto particular, é um texto de uma cura num contexto particular e com observações pertinentes ao tempo da parte dos líderes religiosos. Como entender o texto? Jesus está no templo, está a ensinar e diante de alguém que está em necessidade, uma mulher doente ou encurvada, ele para o que está a fazer e olha, vai ter com ela, fala com ela e cura. Ou seja, num sítio de símbolos, num sítio de rituais, num sítio tido como religioso, Jesus passa por cima dos hábitos, dos ritos e vai ver o que é que aquela mulher precisa. Ou seja, e nem sequer é a mulher que vem ter com ele, é ele que vê a necessidade e vai ter com ele. E isso é um ensino para nós. Ou seja, a igreja existe para ver aqueles que estão em necessidade e aqueles que precisam não apenas da palavra, mas um gesto de misericórdia. E esse gesto de Jesus, de facto, ele, digamos, entra em ruptura com aquilo que é a estética do próprio encontro, não é? Rompe com, digamos, um formalismo e a Igreja muitas vezes é instituição e poucas vezes missão. É verdade. E se nós repararmos, Jesus não apenas a cura, mas no fundo dá-lhe uma nova posição, ela fica direita, dá-lhe uma nova identidade, agora é uma mulher de pleno direito, e diz também uma coisa que deve ter também irritado muito os líderes religiosos, chama filha de Abraão. Ou seja, normalmente este termo era dado aos homens, e ele dá a uma mulher que tinha aquele estigma de se está doente, se tem um espírito mau, é porque foi alguma coisa errada que ela fez. Portanto, esta mulher é pecadora, já concedemos que ela esteja no templo, quanto mais agora diz Jesus dizer que ela é filha de Abraão, ou seja, dá-lhe uma nova identidade, uma nova posição e uma voz, porque ela depois louva a Deus. Então, toda esta história mostra a importância que nós, enquanto igreja, temos para quem chega e, no fundo, é diferente de nós. Ou seja, devemos lhe dar uma posição, devemos lhe dar identidade e devemos lhe dar voz. Ou seja, no fundo, quando nós nos chegamos perto de Jesus, ganhamos coisas que não tínhamos e isso irrita o establishment, irrita especialmente este homem que acha que porque é sábado não se deve fazer misericórdia. Exatamente, e essa é uma questão interessante porque o contexto é o contexto da sinagoga, a sinagoga e o encontro na sinagoga era no dia de sábado e o dia de sábado havia regras muito rigorosas sobre o que se podia fazer e o que não se podia fazer. O ataque que é dirigido a Jesus é precisamente por ele intervir num dia em que supostamente não devia intervir. As religiões instituídas, e o cristianismo é uma religião instituída, gostam muito de ter regras. E é importante, nós precisamos de regras para viver em sociedade. Mas normalmente nós encaramos as regras como alguma coisa que é feita para eu determinar o que o outro pode ou não pode fazer e não tanto o que é que eu posso fazer. Ora, o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento diz misericórdia quero e não sacrifício. Mas de alguma forma nós, enquanto religiosos, gostamos muito das regras e temos muita dificuldade em gerir a misericórdia e a razão de sermos cristãos. A razão de sermos cristãos não é termos uma instituição, termos um rótulo, é criar misericórdia para os outros. E isso, nos dias de hoje, é essencial. Nós estamos neste mundo para criar misericórdia. O texto de domingo é, obviamente, um repto à Igreja.
esta não é a função, não foi a função exclusiva de Jesus, certamente não será a missão exclusiva da liderança da Igreja, é uma chamada de atenção e um compromisso para toda a comunidade cristã. Sim, e nós vivemos tempos de limite, nós vivemos tempos muito complicados e é interessante o número que aparece nesta parábola. O número é o número 18. O número 18 não aparece muitas vezes na Bíblia, mas tem a ver com um momento de mudança e um momento de sofrimento. Por exemplo, aparece 2 vezes em Juízes, 18 anos foi o tempo que o povo de Israel esteve sujeito aos amonitas, aos filisteus. Aparece também na altura da queda de Jerusalém, não é? O rei Joaquim, com 18 anos, foi elevado a rei, teve 3 meses e foi no 18º ano do rei Nabucodonosor que aconteceu a queda de Jerusalém. Ou seja, esta parábola também tem um tema de urgência, um tema de que algo está muito errado e é preciso mudar, e esses são os nossos tempos. Hoje em dia vivemos tempos em que a Igreja precisa mais do que dizer quem é ou defender a sua identidade, de exercer misericórdia. Estamos no ano 18, podemos dizer, um ano de dificuldade, anos em que vemos a maldade e a guerra rodearem-nos, então é o momento de nós pararmos e vermos onde é que eu posso agir com misericórdia. Portanto, o texto do Evangelho é, digamos, ou tem como objetivo propor-nos uma espécie de encarnação desta misericórdia em todos nós. Sim, nós temos, tal como Jesus, ele não foi ao templo para ele não foi ao templo para se sentir feliz, ele foi ao templo para ensinar e o seu ensino foi misericórdia, misericórdia e compaixão, e foi ele que foi ter com a mulher. A restauração da dignidade. A restauração da dignidade humana. Pastora Miriam, obrigado por essas palavras. Eu creio que elas nos dão um pouco do contexto e nos ajudarão certamente na celebração do próximo domingo, onde quer que os cristãos se encontrem, a refletir um pouco melhor sobre a passagem do Evangelho e a vivê-la nas suas próprias vidas. Obrigado por este tempo. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve e o nosso desejo é o de sempre, é o de que fiquem bem, fiquem com Deus.